semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Aleluia. Amém? Quando nós abrimos a palavra de Deus, a segunda carta de Paulo, é uma carta dirigida, tinha um destinatário, uma igreja. E essa igreja era localizada em Corintos. Ela tinha mandado já a primeira carta, a carta foi enviada e foi recebida devidamente aonde ele estava, que foi disseminada, e foi dirigida outra carta, redigida e dirigida a outra carta. Mas no capítulo 9 e no seu versículo, porque eram cartas, eu creio que pessoas sabem o que é escrever uma carta. Você não coloca versículo na carta nem capítulo, né? Então, isso foi para uma maior facilidade de interpretação textual de toda a Bíblia. Todos os teólogos que formaram a palavra colocaram o versículo, capítulo, para que nós pudéssemos compreender melhor. Então, nesse momento, ele chega no capítulo 9 e ele diz: o que semeia pouco, pouco também vai ser feito. Então, quando Deus ele requer de nós, eu quero basear hoje, em 3 minutos agora, em 2 personagens da Bíblia. Ana, que é mãe de Samuel, que é esposa de Eucana, e Abraão. Por quê? Porque Deus, ele não pediu o filho de Ana, ele não pediu Samuel, mas para Abraão, Deus pediu. Olha que interessante. Por quê? Porque Deus queria tirar Abraão da zona de conforto. Era confortável onde ele estava. Como é confortável onde eu estou ofertando? Vou até abrir aqui o gasofilácio. Quando eu estou ofertando aquilo que costumeiramente na minha zona de conforto é favorável a mim, eu venho aqui coloco. É confortável, é favorável, é a minha zona de conforto. Só que tem outra zona de risco. A zona de conforto, ela simplesmente, ela me oferece poucas realizações. Mas a zona de risco me oferece milagre. Gostei do seu amém. É Deus, aleluia. Porque a zona de risco, como Abraão fez, ele arriscou pouco, levando seu filho para ser morto. Não, ele arriscou tudo. Então Deus tirou ele da zona de conforto. Porque muitos cristãos não crescem, não se envolvem e não despontam, porque é favorável a ele ficar trazendo a sua oferta e ele não é desafiado a ter algo maior. E é por isso que a igreja cristã, Deus hoje te trouxe aqui para dizer: eu quero tirar você da zona de conforto. Amém, Deus, aleluia. Porque é confortável, é favorável, é bom, não vai exigir nada de você, nem você pensar e nem você ser desafiado. Quando uma pessoa cresce, quando ela é desafiada? É Deus. Sabia disso? Quando você cresce, quando você é desafiado. Aleluia. Tira você da zona de conforto. Sabe? Você está dizendo, quando tira o seu carro, tira a sua bicicleta, a sua moto, fala: eu vou conquistar de novo. Amém. Tirou você da zona de conforto. Agora eu vou conquistar algo maior. Agora eu vou conquistar. Falaram que eu não tenho, falaram que eu não sou, falaram que eu não posso. Você vai ver agora. Agora eu vou provar essa pessoa. Porque você não é. Quando você entende que você não é o que a circunstância e a sua realidade está dizendo que você é, aí Deus vem com essa palavra hoje: o que seria pouco, pouco também se fará. Deus está dizendo: quero te tirar da zona de conforto. Para você que você é um milagre da minha vida, aqui na terra. Amém, Deus. Porque essa zona de conforto é favorável. Pessoas que estão aqui hoje, talvez você foi apontado o dedo para você, palavras sugeriram, dizendo que você não consegue, não vai, não tem, não pode. Aí Deus vem com essa palavra de oferta, dizendo para você: filho, quero tirar da zona de conforto, para provar que eu sou da tua vida. Amém. Amém? Como pastor?
caminhão, 3 moto, 3 avião, 3 jato, com uma casa, 2 casas, 3 apartamentos, 4 apartamentos, 1, 2, 3 lojas, 5 lojas. Não, tem algo maior. Você precisa ser desafiado. No campo de conforto, você vai ser mais um. No campo de desafio, você vai ser um. Um em Deus. A zona de conforto, eu só saio quando eu decido. Deus não pode decidir por você, Ele só pode estimular você. Mas é você que decide. E muitas das vezes vai custar tudo. Vai custar. Vai custar o quê? Tudo. Abraão, ele ofereceu tudo que ele tinha. Vamos só, eu tenho. Já vi isso no meu livro, mas já pensou? Se Abraão matasse o filho e ele não ressuscitasse, o que ele ia falar para Sara? Estava morto, meu irmão. Sara ia matar ele. Sara ia matar ele. Porém, ele aceitou o desafio. Ele creu na palavra. Ele creu na palavra. Qual foi o primeiro pecado? Qual foi o primeiro pecado? Desobediência? Não. Qual foi o primeiro pecado? Primeiro pecado. Meu Jesus, me ajuda. O primeiro pecado. Traição? Não. Qual foi o primeiro pecado do mundo? Não. O primeiro pecado, Deus falou para Abraão. Deus falou para Adão, falou assim: você pode comer de todas as árvores do jardim, somente da árvore do bem do mal que você não come. Sim ou não? O Satanás chegou e destruiu a serpente e falou assim para ela: por que você não come? Por que você não come nada? É verdade, né? Olha, eu fui lá e comeu. Qual é o pecado? Sabe qual foi o primeiro pecado do mundo? O homem não creu na palavra de Deus e creu na palavra do diabo. Esse é o primeiro pecado do mundo. É Deus. Quando eu falo aqui, o diabo muitas vezes fala aí: não vai, não faça, você não vai conseguir. Mas se você permanecer e crer, Deus vai fazer. Não é possível. O que difere o milagre da sua vida é você crer na palavra de Deus. Se você não crê, você se coloca como Eva e Adão. Mas se você crê, você coloca-se como Abraão. Aleluia! É que você não faz a esquerda direita. É questão de você. É você. Ninguém mais. É você. Diga: sou eu. Não, mais uma vez: sou eu. Sou eu. É você. Eu vou orar. Eu tenho orado de madrugada para isso. Aleluia! Só levantar uma das suas mãos. As irmãs vão te auxiliar no dízimos e na oferta. E nessa oferta especial que eu vou orar hoje. Aleluia! Se alguém precisar de auxílio para fazer transferência, só levantar uma das mãos. As irmãs, os irmãos vão te auxiliar. Vamos orar? Senhor Deus, eu estou orando primeiramente, são 3 orações. Primeiramente é para o dízimo. Que o Senhor repreenda através da fidelidade do seu filho devorador, migrador, cortador e destruidor. E provê condições sábias e inteligentes para que os teus filhos possam administrar com muita sabedoria 90% ficar em sua posse. Como também a vida do filho ofertante, aquele que é confortável. Abençoa ele, Senhor, prospera a vida dele. Em nome de Jesus, que o Senhor continue operando nele. Mas aquelas pessoas, Senhor, que verdadeiramente estão sendo desafiadas e aceitou o desafio, saindo da zona de conforto para a zona de perigo e de milagre. Senhor Deus, eu peço, segundo a tua palavra, que o Senhor mova. O que será pouco, pouco vai colher. Mas o que seria em abundância também vai colher. Eu profetizo a tua palavra sobre esse empresário, esse meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, e que
com a paz do Senhor? Amém. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Amém. É com muita honra que eu subo nessa tribuna, com muito temor e tremor, para trazer a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 21. João, capítulo 1, versículo 21. Quero agradecer ao pastor, a pastora, pela oportunidade de mais uma vez estar fazendo parte desse altar consagrado ao Senhor. Aleluia. É aqui que nós somos desafiados, irmãos. É aqui onde Deus coloca os pregadores no estreito e espreme até sair azeite. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. João capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus. Vamos ler a partir do 19, a palavra de Deus assim. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Repita comigo: eu sou a voz do que clama no deserto. Convido os irmãos a fazer uma oração. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus Pai amado, em nome de Jesus, não é pelo muito falar, mas é pelo agir do seu Santo Espírito, Senhor. O Senhor já agradou, Senhor Deus Pai amado, dentro desta igreja, desde o momento que nós colocamos os pés nesse lugar. Continue falando conosco, Senhor Deus Pai, através da tua palavra. Não é, Senhor Deus Pai amado, pelo muito falar, mas é pelo agir do teu Santo Espírito, Senhor Deus Pai, que aqui dentro desta igreja está. Nós repreendemos toda a obra do diabo, tudo aquilo que não provém de ti, caia por terra em nome de Jesus. Então somente a tua palavra venha, Senhor Deus Pai, achar terra boa, achar, Senhor Deus Pai, terra, Senhor Deus Pai querido, que essa semente vai frutificar, vai gerar, vai crescer, vai gerar fruto, Senhor Deus Pai. E essa terra, Senhor Deus Pai querido, é o nosso coração. Por isso, Senhor Deus Pai, prepara o coração da tua igreja, prepara o coração de cada filho teu que aqui está, porque a semente, Senhor Deus Pai, vai ser lançada. A semente, Senhor Deus Pai querido, já foi lançada e continua sendo lançada em nossos corações. E que possamos sair daqui, Senhor Deus Pai, cheios da presença do Senhor. Que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Que possamos sair daqui com a convicção que só há um Deus no céu, só há um Deus que muda, que transforma, que edifica, que levanta, só há um Deus que capacita, só há um Deus que muda a história, é o Senhor Jesus de Nazaré. Só você que crê nessa oração, dê glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Para Deus, pode ser mais forte, irmãos. Glória a Deus. Ele está nesse lugar, ele faz parte desse lugar. E para Ele é o melhor, para Ele é sempre o melhor. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós abrimos a palavra em João, capítulo 1, nós nos deparamos com essa frase. E Deus falou comigo no culto, onde o pastor estava ministrando: voz do que clama em meio ao deserto. E quando nós vamos estudar a respeito de João, também conhecido como João o Batista, porque ele batizava em nome do Senhor, ele preparava o caminho para que Jesus pudesse vir e pregar e estar ali sendo conhecido. Então ele foi conhecido como João o Batista. Quando nós podemos entender um pouco a respeito da voz do que clama em meio ao deserto, nós precisamos voltar um pouquinho do Antigo para o Novo Testamento, porque João nos fala do Novo Testamento. E quando nós voltamos um pouco a nossa palavra de Malaquias, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, há um período de silêncio de Deus. Há um período de mais ou menos 400 a 450 anos de silêncio de Deus para com a humanidade, de silêncio de Deus para com o povo de Israel. Deus, ele ficou um tempo grande em silêncio. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que Deus, ele sempre falou com o seu povo. Agrada
um silêncio do Senhor. Deus, Ele se calou nas casas. Deus, Ele se calou nas famílias. Deus, Ele se calou nas igrejas. Deus, Ele se calou na boca dos profetas e na boca dos sacerdotes. Houve um período de silêncio do Senhor. Eu não sei qual é o período da sua vida que você está vivendo. Talvez você chegou aqui hoje num período de silêncio da parte de Deus para com você. Num período de silêncio da parte de Deus para com a sua vida. E eu quero te dizer que uma das grandes causas do silêncio de Deus não é porque Deus parou de falar, mas é porque nós, muitas das vezes, deixamos de ouvir a palavra de Deus. Então, uma das grandes causas do silêncio não é porque Ele parou de falar com o seu povo, não é porque Ele parou de falar com a sua igreja, porque Deus está ali esperando para bradar na sua vida, para bradar na sua casa, para bradar na sua família. Mas nós, muitas das vezes, perdemos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Então, o que eu preciso entender é que Deus, Ele quer falar com você essa noite. Deus, Ele já começou a falar com você essa noite. E se você chegou aqui no período de silêncio, esse período de silêncio na sua vida vai cessar hoje. Eu profetizo que hoje, o silêncio que você tem vivido da parte de Deus para com você, essa noite vai cessar em nome de Jesus. Só você que crê, diga amém. E por que nós deixamos de ouvir ao Senhor? Porque muitas das vezes a religiosidade entra nas nossas vidas. Porque muitas das vezes as situações do dia a dia tomam um tempo precioso para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes eu vou fazer 12 ou 13 anos já de igreja, irmãos? E tem vezes, esses tempos atrás, Deus falou comigo através da vida do pastor. Eu me peguei vivendo uma vida religiosa. Eu falei, Senhor, a minha busca de oração, a minha busca da leitura da palavra estava sendo uma busca no patamar daquilo que Deus requer de mim muito ruim, muito pequena. Então eu entrei num ciclo religioso. E quando eu vivi um período de silêncio da parte de Deus para com a minha vida, e o silêncio da parte de Deus para conosco, muitas das vezes, nos traz desânimo, nos traz essa falta de força de continuar, essa falta de força de prosseguir, essa falta de força de levantar as mãos e dar glória a Deus, essa falta de força de louvar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não é porque Deus deixou de falar, é porque a igreja deixou de ouvir a voz do Senhor Deus. E o Senhor, eu me pergunto nessa situação, eu falei, Senhor, mas eu tenho tanto tempo de casa, eu tenho tanto tempo de igreja, eu tenho tanto tempo de conversão, por que isso tomou a minha vida? Porque nós entramos num ciclo religioso. E eu me peguei Deus falando comigo, irmãos. E quando Deus falou comigo, eu achei que Deus ia me repreender. Eu achei que Deus ia puxar minha orelha. Eu achei que Deus ia pegar e me repreender de uma forma, porque eu estava vivendo dessa forma. E Deus chega para mim e diz, tudo que você viu até aqui não se compara àquilo que eu vou fazer na sua vida. Deus, em vez de me repreender, Ele traz uma palavra para me dar bom ânimo. O Senhor, em vez de me repreender, Ele traz uma palavra para me levantar, dizendo, eu vou quebrar o silêncio da sua vida e vou dar voz ao seu ministério, vou dar voz à sua vida, vou dar voz à sua oração, vou dar voz à sua busca. Então o Senhor, essa noite, Ele quer dar voz à sua vida. O Senhor, essa noite, Ele quer dar voz naquilo que muitas das vezes você perdeu a voz daquilo que você tem vivido diante da presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo mesmo, irmãos? Amém? Então, esse silêncio que houve, esse período de silêncio, ela veio durante 4 gerações. 4 gerações em torno de mais ou menos 450 anos. Então aquele povo, ele ouvia falar de Deus. Aquele povo, ele ouvia falar do Senhor, mas eles não viviam a presença de Deus. Eles não sentiam a presença do Senhor. Eles não conseguiam mais ver a manifestação de Deus na sua vida. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei como está a sua busca. Eu não sei como está a sua comunhão com Deus. Eu só sei que Deus hoje me manda aqui para te dizer, não, a partir de hoje a sua vida espiritual, a sua comunhão com o Senhor não vai ser mais a mesma. A partir de hoje a sua vida espiritual, a sua comunhão com o Senhor vai dar um passo à frente, vai dar um passo a mais, porque o Senhor nessa noite, Ele vem para falar conosco dizendo, a religiosidade
precisamos fazer algo a mais. Para isso, nós precisamos entender que nós precisamos fazer algo ao nosso favor. Deus já fez a parte dele, sim ou não? Sim ou não, igreja? Deus já fez. E nós hoje precisamos dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu quero viver algo diferente da parte do Senhor. Eu estou aqui porque eu quero viver algo a mais da parte do Senhor. Como o pastor trouxe aqui, nós precisamos sermos desafiados para que possamos buscar mais da presença do Senhor. Eu tenho uma palavra para a sua vida, e eu quero profetizar: o que Deus tem na sua vida é muito maior do que você viveu até hoje. O que Deus tem para você é muito maior do que você viveu até hoje. Você não viveu nada das promessas ainda do que Deus tem para você. E o Senhor está falando: quer viver as promessas? Quer viver as promessas? Quer tomar posse das promessas? Então hoje você precisa fazer algo a mais diante da presença do Senhor. Então hoje você precisa quebrar esse ciclo vicioso que muitas das vezes você tem vivido até hoje. Então o Senhor, Ele requer algo a mais da nossa parte. Porque aquela geração, eles viveram só de promessas. O Senhor, Ele não quer que você viva só de promessas. O Senhor, Ele quer que as promessas dele na sua vida se realizem. O Senhor, Ele quer que as promessas dele na sua vida se concretizem. Mas para isso, eu preciso fazer algo a mais. Mas irmão, quer dizer que as promessas de Deus podem não se realizar? Sim, porque a promessa, ela é condicional. A promessa e as bênçãos e os milagres do Senhor, ela é condicional. Condicional a quem? A Ele? Não. Condicional a mim e a você. Condicional ao nosso posicionamento diante dele. Condicional a tomarmos posses e cremos na palavra do Senhor que sai desse altar. Porque o pastor trouxe, quando a palavra vem, muitas das vezes nós acreditamos mais na palavra lá de fora do que na palavra aqui de dentro. Nós acreditamos mais naquilo que é imposto para nós lá fora do que aquilo que Deus colocou em nossos corações aqui dentro. O Senhor está dizendo: você é mais do que você pensa, você é mais do que você imagina. E as promessas de Deus para você não é porque Deus achou você bonitinho, não é porque Deus achou que você não, é porque Ele viu capacidade na sua vida para realizar, para concretizar. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Não adianta virmos aqui quarta, virmos aqui domingo, levantarmos as mãos e lá fora a nossa vida não ser diferente. Não adianta nós vermos aqui, às vezes nós glorificamos ao Senhor, mas no nosso coração, a nossa adoração não é verdadeira e não é genuína. Religiosidade. O Senhor, Ele deseja de nós uma vida autêntica, uma vida genuína, uma vida, você pensa, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, cujo seu devido tempo dá o seu fruto. E eu te digo, o tempo não é amanhã, o tempo não foi ontem, o tempo é hoje, é agora, é o tempo de Deus na sua vida. E você vai frutificar. Frutificar como, irmão? Sendo um ganhador de almas, sendo um ganhador de vidas, não pregando, mas vivendo a palavra de Deus para com a sua vida. Aquela geração viveu de promessa. Passaram-se 450 anos e aquela geração só ficou na promessa. E o Senhor, essa noite, Ele nos diz: a minha geração não vai ficar só na promessa. A minha geração vai viver as promessas de Deus, vai conquistar as promessas do Senhor. Eu não sei se você está entendendo a palavra, mas o Senhor está dizendo: a promessa vai se realizar na sua vida. E o Senhor, Ele quer nos tirar desse ciclo vicioso de religiosidade. Mas para isso você precisa ter sinceridade em seu coração. Eu cheguei aqui e falei: Senhor, eu não quero mais viver isso. E o Senhor disse: eu vou dar voz. O Senhor, e foi através dessa palavra, dessa ministração sua, pastor, na minha vida, que Deus trouxe a voz do que clama em meio ao deserto. O Senhor está dizendo: está passando por prova, está passando por luta, está passando por deserto. A voz do que clama em meio ao deserto chegou hoje para te dizer que você é o escolhido do Senhor. E a voz que clama em meio ao deserto não é a voz de Deus, é a sua voz dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio na tua presença. Esse deserto não é nada, esse deserto não é nada, porque o Senhor é maior na minha vida. E o Senhor diz: aquela geração
verdade é viver a verdade. Não é falar da verdade, é andar na verdade. Não é falar da verdade, é você ter a verdade dentro de você. E o Senhor essa noite está dizendo: se você até hoje andou com engano em seu coração, com dúvida daquilo que Deus está falando com você, com dúvida daquilo que você tem vivido até hoje, Deus está dizendo: a verdade habita na igreja do avivamento. A verdade habita dentro desta igreja. Então você já conhece a verdade, porque a verdade aqui está. Então você é livre para adorar, você é livre para glorificar, você é livre para dizer glória a Deus, aleluia. Você é livre para conquistar as promessas do Senhor lá fora. Você é livre. Mas se você não conheceu ainda a verdade essa noite está aqui para te dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui. Basta você se entregar para a verdade. Basta você abrir o seu coração para a verdade. Basta você entregar a sua vida verdadeira e genuinamente para o Senhor Jesus. Não é a nossa vida, irmãos, é todos os dias nós lutando contra o pecado. É todo dia nós lutando contra nós mesmos. Nós lutando contra as dificuldades. Nós lutando contra muitas das vezes o desânimo. E o Senhor diz: o que traz o ânimo para as nossas vidas é a palavra profética do Senhor. É por isso que você tem que estar aqui quarta, é por isso que você tem que estar aqui domingo. Se tiver culto sábado, segunda, terça, você tem que estar aqui dizendo: Senhor, hoje eu vou receber mais uma porção da tua palavra, hoje eu vou receber mais uma porção da tua presença, hoje eu vou receber mais uma porção para ser fortalecido no Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então o Senhor, passado-se do Antigo para o Novo Testamento, um silêncio de 450 anos, porque o Senhor não encontrou ali uma pessoa que Ele pudesse usar para falar com o povo novamente. E o Senhor nos faz uma pergunta essa noite: será que Ele vai encontrar alguém aqui disposto a ser usado por Ele? Será que essa noite tem alguém aqui nessa igreja que o Senhor vai lá e dizer: eu posso contar com Ele, eu posso contar com ela, eu posso contar com Ele? Porque o Senhor Ele não quer mais ficar 4 gerações em silêncio. O Senhor Ele quer usar a sua boca, o Senhor Ele quer usar a sua voz, o Senhor Ele quer usar o seu louvor, o Senhor Ele quer usar a sua vida para que o Evangelho da palavra seja propagado. Então o Senhor Ele quer usar você, igreja. Porque o silêncio precisa ser quebrado, porque a palavra precisa ser ministrada, porque as pessoas precisam ser salvas, porque as pessoas precisam ser ganhas, e através da minha e da sua vida. Não adianta nós recebermos o Evangelho aqui e guardarmos para nós e não vivemos lá fora. Não adianta nós sermos crentes aqui dentro e lá fora, nós não vivemos a palavra do Senhor. Não vai fazer diferença. A diferença nós não precisamos fazer aqui. A diferença nós temos que fazer lá fora. E para fazer a diferença lá fora, eu preciso estar cheio da presença do Senhor. Eu não posso estar vivendo um período de silêncio. O Senhor está dizendo: o silêncio não é porque Ele deixou de falar. O silêncio é porque nós deixamos de ouvir. E o Senhor essa noite Ele está falando conosco. E Ele fala com você: ouça o que Deus está te dizendo, igreja. Igreja, ouça o que o Espírito te diz. Abra o seu coração, abra a sua vida, porque o que Ele tem para você, você não viveu até hoje. O que Ele tem preparado para você, você ainda não viveu até hoje. Então o Senhor tem coisas grandes para mim, irmão. Tem coisas grandes para a sua vida. E muitas das vezes, esse deserto, essa dificuldade, ela nos cala. Ela cala a nossa voz, cala a voz da nossa oração, cala a voz da nossa intercessão. O diabo ele quer que você se cale. O diabo ele quer que você, no meio do deserto, que você não clame. O diabo ele quer que no meio da sua dificuldade você pereça. O diabo ele quer que no meio das suas lutas você não vença. Porque quando você não vence, quando você perece, quando você desanima, aí você deixa de ouvir a voz do Senhor. Mas hoje eu venho como profeta na sua vida para dizer: o silêncio da parte de Deus hoje vai ser quebrado na sua vida. Há uma voz do Espírito Santo sobre você para te dizer: se até hoje a sua oração perdeu a voz, hoje a sua oração vai voltar a rasgar os céus. Hoje a sua intercessão vai voltar a chegar até o trono de Deus. Hoje o seu louvor vai voltar a mover os anjos, e a unção descerá sobre a sua
E quando você permite ouvir a voz do Senhor, você não anda mais de acordo com o mundo. Porque João ele era tido como louco. João ele era tido como louco por conta das suas vestes, por conta da sua palavra, por conta da forma que ele agia, por conta da forma como ele vivia o Evangelho. Sabe quando você vai ter a certeza de que você está vivendo a palavra de Deus? Quando as pessoas olharem para você e falar: nossa, mas você está diferente, mas você não é a mesma pessoa, mas você virou um fanático, mas você virou um crente fanático que só pensa em igreja, mas você está usando uma roupa diferente, não anda mais igual ao mundo, mas a sua palavra está diferente, mas a sua voz está diferente, mas você não é mais conivente com as mentiras, você não é mais conivente com o engano. Antes você mentia, antes você enganava, agora você não faz mais. Quando as pessoas olharem para você e notarem essa diferença, aí a voz do que clama em meio ao deserto começou a falar diante de você. Porque João era tido dessa forma. A forma dele pregar o Evangelho, convertendo os panos de fibras. Ele era duro, ele era pesado, a sua fala, mas ali tinha verdade. Ali tinha alguém que queria ver uma mudança, uma transformação. E Deus está dizendo: a verdade hoje, você vai sair daqui com a verdade dentro de você. Você vai sair daqui vivendo a verdade da palavra de Deus na sua vida. Chega de viver o engano, chega de viver uma religiosidade. Há uma voz do que clama no deserto. A voz prepara o caminho. A sua voz vai preparar o caminho para o seu milagre. A sua voz vai preparar o caminho para a sua conquista. A sua voz vai preparar o caminho para você entrar naquela porta que Deus já abriu. Mas precisa da sua voz, precisa do seu clamor, porque a voz que clama no deserto é sua. E o diabo muitas das vezes até hoje te calou no meio do deserto. E o Senhor está dizendo essa noite: clame, 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 porque a sua voz que vai fazer você conquistar as promessas de Deus. Deus já fez. E o Senhor essa noite, Ele fala com você dizendo: é a sua voz. O diabo te calou até hoje, o diabo te parou até hoje, mas o Senhor essa noite Ele veio com essa palavra para a sua vida dizendo: depende somente de você. Depende somente de você. João Batista pregando, e aqui eu encerro. Ele olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olhou, ele batizou Jesus e viu os céus abertos e o Espírito descendo no formato corpóreo de uma pomba, descendo sobre Jesus. Ele viu os sinais de que Cristo era Cristo, mas no momento de deserto dele, que ele estava preso, que ele estava sozinho, ele virou para os seus discípulos e disse: pergunta para ele se ele é verdadeiramente o Messias que nós aguardávamos. Às vezes as lutas, as dificuldades vão trazer dúvida ao seu coração. Às vezes as lutas e as dificuldades dos dias a dias vão trazer dúvida ao seu coração, por mais que a palavra profética tenha sido lançada, por mais que você tenha crido na palavra profética do Senhor. João também passou por isso, e ele disse: vá, vem com Cristo, vê se ele era o Messias esperado. Aqueles discípulos chegaram até Jesus e disse: João pergunta se o Senhor é o Messias. Jesus disse: diga para ele que os cegos vêm, diga para ele que o paralítico anda, diga para ele que aqueles que estavam mortos voltaram a ter vida. Sabe o que o Senhor te diz essa noite? Como os discípulos de João foram perguntar para Cristo, hoje eu venho como discípulo de Cristo dizer para você: os cegos vêm, o paralítico anda, o morto está voltando a ter vida. Se muitas das vezes a dúvida vem ao seu coração, o Senhor está dizendo: Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele morreu, amanheceu, Ele ressuscitou, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e está falando para você: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. A promessa dele sobre a sua vida não mudou. A promessa dele sobre a sua vida não mudou. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. O que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Depende dele.
está no deserto, está na dificuldade. O Senhor, Ele quer ouvir a voz do que clama em meio ao deserto. O Senhor, Ele quer ouvir o seu clamor. O Senhor, Ele quer ouvir a sua adoração. O Senhor, Ele quer ouvir você dizendo: Senhor, eu estou na prova, mas eu creio na Tua palavra. Eu estou na dificuldade, mas eu creio na Tua palavra. Eu estou sendo experimentando momentos difíceis, mas eu creio na Tua palavra. O Senhor, Ele quer ouvir você essa noite. A voz do que clama em meio ao deserto é a sua voz. Não depende de mim, não depende mais de Deus. Ele já fez e Ele está dizendo hoje o seu milagre, porque hoje é o culto que você traz muitas das vezes o seu pedido, aquela prova, aquela dificuldade, aquele milagre que você precisa. O Senhor está dizendo: é o seu clamor que vai preparar o caminho para você conquistar o seu milagre. É o seu clamor e o Senhor te convida essa noite a você clamar. O Senhor te convida a você erguer a sua voz e você dizer: Senhor, eu estou passando por isso, mas eu não vou perecer. Eu estou passando por isso, mas eu vou me levantar. Como o pastor disse no começo, hoje é o culto que Deus vai trazer vida para você. Hoje o Senhor, Ele te levanta, Ele te capacita, Ele tira todo o cansaço, para que você possa erguer a sua voz e dizer: eu sairei daqui cheio da promessa do Senhor, renovado pela palavra de Deus, pronto para mostrar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o Senhor te convida a orar. Sentado, de pé, da forma que você quiser, meu irmão. Mas clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Porque o período de silêncio talvez você tenha vivido até hoje. Um período de silêncio. Mas entenda que esse silêncio não é porque Deus se calou. Esse silêncio é porque você deixou de ouvir a voz do Senhor. Esse silêncio não é porque Ele parou de falar. Porque Ele está dizendo: eu falo contigo todos os dias, mas é você quem não ouve a minha voz. E o Senhor, essa noite, Ele está dizendo: ouça, ouça, ouça. Eu estou aqui. Eu falo contigo todos os dias. Eu estou ao seu lado todos os dias. No meio da dificuldade, no meio da provação, eu estou ali. Mas você precisa abrir os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. A voz que clama é a sua voz. É a sua voz. É a sua voz. Oh, Senhor. O período de silêncio é um período difícil. O período de silêncio é um período, Senhor Deus Pai, que nós muitas das vezes não sabemos o que fazer. Nós muitas das vezes, Senhor Deus Pai, tentamos pelos métodos naturais buscar solução, buscar, Senhor Deus Pai, as formas de sair dessa situação, Senhor. E nós nos perdemos ainda nós. Mas essa noite há uma voz do Espírito Santo falando ao seu coração, dizendo: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Eu falo contigo todos os dias. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Foi você quem calou e tampou os ouvidos da voz de Deus. E o Senhor te chama essa noite. O Senhor te chama de volta. O Senhor está dizendo que Ele não quer que você seja somente uma promessa, mas vai depender de você. Vai depender de você se abrir para ouvir aquilo que o Senhor tem falado para você. Se é uma religiosidade, quebra isso na sua vida. Se é uma dureza de coração, quebra isso na sua vida hoje. Fala: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz novamente. Eu quero ouvir a tua voz novamente. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor está dizendo que esse coração vai voltar até nós. Tem gente que já está abrindo os ouvidos para o Senhor. Tem gente que já está abrindo os ouvidos e já começou a ouvir a voz do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo: a sua oração vai voltar até nós. A sua intercessão vai voltar
você precisa ser a voz do que clama no deserto. E dizer, Senhor, eu não aceito mais isso. E dizer, Senhor, eu não quero mais isso. A partir de hoje será diferente, Senhor. A partir de hoje, Senhor, Deus, Pai, a minha busca, a minha entrega, o meu louvor, a minha adoração vai ser diferente. Porque a voz, Senhor, Deus, Pai amado, vai voltar a clamar na dificuldade, no deserto, nas provações. Eu não ficarei mais em silêncio. No deserto, na dificuldade, nas provações, eu vou erguer a minha voz. No deserto, na dificuldade, nas lutas, eu vou erguer a minha voz e vou dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu creio nas tuas promessas, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se tiver que esperar